E aí galerinha, beleza? Meu nome é Augusto Cunha e bem-vindos ao Sítio Gramo Gol. Galera, no vídeo de hoje também vou mostrar se vale a pena fazer a criação de porco caipira para abate, para principalmente, galera, para o consumo de sua família. Porque esse vídeo não é para o cara que pensa em ser um grande produtor, de ter uma granja de porcos bem grande. Mas pelo contrário, esse vídeo é para você aí que tem um pequeno sítio e fica pensando, poxa, será que se eu comprar um leitãozinho e engordar ele para o abate compensa? Às vezes até mesmo para uma renda auxiliar, porque você pode fazer às vezes um chiqueiro para caber 2, 3, 4 porcos e utilizar um para o seu próprio consumo e os outros para venda, até mesmo para pagar o consumo do porco que você utilizou para sua família e também ainda sobrar um dinheirinho extra, né? Porque qualquer dinheirinho extra nesses tempos ajuda bastante, ainda mais para você que mora às vezes num sítio, isso ajuda bem. Então vamos lá. A primeira coisa, galera, sobre porco caipira. Porco caipira, vocês têm que ter em mente que são raças de porco que elas não têm um desenvolvimento tão bom, tão alto como um porco de raça pura. Como você pegar porcos aí, um exemplo, Pietran, que são porcos de raça pura, que tem um desenvolvimento top, que vai produzir uma carcaça ali muito boa. Ah, Augusto, então eu não posso produzir esses tipos de porcos para minha criação caseira? Não é isso, né, galera? É assim, você pode, mas porém é muito difícil você às vezes conseguir na sua região um porco às vezes desse. Pode ser que você ache, pode ser que não. Por exemplo, na minha região é muito difícil você conseguir achar um porco desse de raça pura, um Pietran, um Duroc, essas raças. E quando você acha, é absurdamente caro para você comprar um leitão. Por exemplo, eu conheço numa cidade vizinha um rapaz que vende porcos Pietran de raça pura, leitões. Eles vendem já o leitãozinho castrado, porém um leitãozinho desse eles têm vendido por acho que 450, 500 reais. Então, eu acho muito caro pagar isso num leitãozinho bem pequenininho, de uns 15 quilos mais ou menos. Assim, se você quiser uma carcaça muito boa, até compensa assim vocês comprarem. Porque esses porcos, eles atingem tamanhos gigantes em pouquíssimo tempo, com pouquíssima ração. Porém, muitas pessoas elas optam mais para aquela coisa de antigamente, de você criar uma raça caipira. Por exemplo, um piau, acho que é piau mesmo, a raça de porco. Tem outros, agora fugiu um pouquinho do nome das raças de porcos aqui caipira. Acho que caruncho é uma outra raça. Então as pessoas elas procuram mais esses tipos de porcos ou até mesmo misturas. Por exemplo, eu já tive aqui criando porcos que eram misturados com javali, que era o java porco, que dá uma carne excelente também, muito gostosa, uma carne mais com pouca gordura. Alguns já preferem carnes que são porcos que dão bastante banha, para fazer banha, bastante quantidade de banha, principalmente para usar em casa. Então, assim, varia muito a escolha ali da raça. Mas a raça de porco caipira é meio assim que são porcos que não atingem tamanhos tão absurdos de grandes, ou quando atingem, são porcos que dão muita banha. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Por exemplo, às vezes eu já vi gente matando porco de 200 quilos e 100 quilos só de banha. Então, assim, não compensa tanto. Então, galera, a primeira coisa é a escolha da raça. Qual que é a raça que eu gosto? Aqui a gente chama muito de porco branco. Ah, você queria de qual porco? Ah, aquele da raça branca, aqueles porco branco. Porque são porcos que dão uma quantidade... eles têm um sangue, assim, de alguns porcos de raça pura, porém bem misturado com alguns porcos caipira, que ele dá uma carcaça muito boa de carne, também dá uma quantidade até boa de banha. Ele é meio que um meio termo. Diferente, por exemplo, se não me engano é caruncho mesmo o nome da raça. Eu posso estar enganado, galera, antes desculpa, mas quem sabe aí, comenta aí se é caruncho mesmo. Que é um porco que ele tem um focinho bem afunilado, bem fundo. E ele é um porco que dá muita banha, mas muita raça de banha mesmo. E dá mais banha do que carne. Então, primeiro você tem que escolher.
Eu, nas criações que eu já tive porco que era misturado com Java porco, já tive porco que era desses branco, e já tive porco também caruncho. E dessas experiências, o que eu mais gostei foi esse porco branco. O pessoal que chama de porco branco. Não sei se tem uma raça específica, se ele tem uma mistura específica de raças, mas é o que é conhecido aqui nessa região onde eu moro, que é sul de Minas. E bem, galera, eu peguei uma porquinha para criar, eu peguei uma fêmea, paguei o custo de aquisição dela do leitãozinho, R$ 200, eu tenho até aqui anotado. E ela chegou aqui mais ou menos uns 15 quilos. E bem, desses 15 quilos, eu criei ela até aproximadamente 8 meses. E nesses 8 meses, galera, ela consumiu 220 quilos de ração. Por que eu quis fazer esse teste com 220 quilos de ração? Porque nas minhas pesquisas, esses porcos que são porcos de raça pura, normalmente eles comem 2 para produzir um, ou até um pouquinho menos, 1,8 para produzir um. O que é isso? Significa que se eles comem 200 quilos de ração, eles vão produzir 100 quilos de carne. Então eu falei, vou fazer esse teste aí para ver como que é essa situação no caso com um porco caipira, um porco assim, não tem muito uma raça 100% definida. Então eu fiz, eu peguei, comprei essa leitoinha e falei, vou anotar tudo. E anotei, gastei, eu mesmo fiz a ração, tá? Na minha região, eu estava conseguindo comprar o núcleo por quilo, porque para mim comprar um saco inteiro de núcleo ia sair muito caro e eu não ia usar a tempo da validade. Então o que eu fiz? Numa loja aqui, eles estavam até vendendo o núcleo por quilo. Aí eu não me lembro agora se era 9, se era 12 reais o quilo. E gastava 4 quilos de núcleo para cada 100 quilos de ração. Aí eu misturava 16 quilos de soja e 80 quilos de fubá. E essa era a ração base minha que eu fiz para ela durante esses 8 meses. Bem, galera, o meu custo para fazer essa ração gerou R$ 2,25 o quilo. Como eu gastei 220, foi R$ 495 aí que foi o meu custo com a ração. Augusto, você deu só ração? Então, eu aqui no sítio, galera, eu produzo muita coisa. Eu produzo um pouquinho de cada. Eu tenho horta, eu planto bastante abóbora, justamente para ajudar na alimentação. Batata doce. Tem algumas frutas também que às vezes a gente acaba não consumindo. E tudo isso eu dei pro porco. E essas coisas eu não contabilizei, porque eu não tinha como contabilizar muito dessas coisas, né? Mas eu sempre faço, eu já tenho um vídeo gravado, se vocês viram um vídeo um pouquinho mais antigo, mostrando como que eu faço o cozinhaço para dar pro porco. Que eu pego abóbora, pego batata, pego um pouquinho às vezes de uma alface, alguma folha assim que já não tá tão boa pra gente comer, taco tudo dentro de uma lata daquelas de 20 litros de tinta, deixo cozinhando por umas 2, 3 horas no fogão a lenha que eu tenho pro lado de fora de casa, e depois no outro dia eu uso para tratar do porco. Dá para tratar 2 dias seguidos de um porco. E eu faço muito. Isso daí eu não contabilizei. Eu contabilizei apenas o valor da ração, porque essas outras coisas são coisas que eu produzo aqui no sítio, que eu tenho de excedente, que eu não vendo e também que eu não consumo, que sobra para dar para o porco. E também às vezes um restinho de comida que sobra do almoço, que a gente não vai guardar, a gente jogava também para o porco, e de assim vai. E bem, eu não contabilizei isso, só contabilizei o valor da ração e o valor do leitão. Então, galera, eu também dei um vermífugo 2 vezes para as leitoas. Eu dei um vermífugo assim que eu comprei ela, e depois, mais ou menos com uns 3 para 4 meses, eu dei uma segunda dose ali de vermífugo. Na verdade são 2 doses, né? Você dá uma primeiro, uma 15 dias depois. E depois eu repeti esse daí com mais ou menos uns 4 meses assim. Eu repeti isso daí. E o valor mais ou menos eu coloquei uns R$ 20, porque eu não me lembro. Mas é bem baratinho. É um pozinho que você mistura ali na ração na hora de dar para leitoa. Algumas pessoas também utilizam aquele Ivomec aplicável, né? Mas aí varia de como vocês querem criar. Vocês podem comprar o
esse para dar na ração ou aplicar. Eu achei mais fácil dar na ração, acho mais simples do que fazer uma aplicação com injeção. Mas beleza, o meu custo então total das coisas que eu gastei foi de R$ 735. R$ 735 em 8 meses. Agora que vem a questão. Depois desses 8 meses, que foi o tempo que acabou a ração, eu fiz o cálculo aí. Eu matei, pesei a carcaça dela, já sem as barrigadas, para ver o quanto que ela pesou. E ela pesou 107 quilos. A carcaça dela já limpa, né? Sem as barrigadas. Então 107 quilos, eu peguei ela com 15 quilos mais ou menos para 107. Então vocês podem ver que deu para criar bem ela. Ela engordou até, achei muito bem. Não deu muita banha. Deu mais ou menos uns 10 quilos para acho que no máximo uns 15 quilos de banha que ela deve ter dado. Ela não deu muita banha. E assim, foi uma criação muito fácil. Porque o porco ele é simples. O porco você desce, dá lá a ração, limpa o chiqueiro e acabou. Uma vez por dia você faz isso. É bem rápido, coisa de uns 5 minutos. E é simples. Então, como eu falei, para vocês terem um cálculo mais ou menos, para saber se vale a pena ou não, o quilo da carne, pegando esses R$ 735 e dividindo pelos 107 quilos, o quilo da carne saiu a R$ 6,87. E assim, eu achei até que um valor bom. É claro, como eu falei, eu não contabilizei os alimentos alternativos, mas pelo dinheiro que eu gastei, eu achei até que ela saiu muito barata. Por quê? Na minha região, galera, o quilo do porco caipira tem saído em torno aí de 10 a 12 reais o quilo. Então se eu tivesse um porco desse para vender para um frigorífico, para vender para um amigo, para vender para alguém, às vezes até mesmo nos cortes, fazer uns cortes e vender embalados, eu ia mais ou menos basear nessa faixa de 10 a 12 reais o quilo. Então assim, varia um pouco, às vezes dá alta, às vezes está mais alta, assim, a procura está maior, você consegue vender por 12. Às vezes está um pouquinho mais baixo, você vende por 10. Mas às vezes pode passar, depende muito da região e da época, né, galera? E o exemplo, do Natal você consegue tranquilamente 12, 13 reais, às vezes até mais, porque o pessoal procura muito carne de porco aqui na minha região, que é sul de Minas, para quem não sabe. Então o pessoal gosta muito de assar pernil, assar leitão, às vezes tem gente que caça o porco inteiro no rolete. Então assim, varia muito da época. Então aí você vai ver mais ou menos o valor. Mas aqui gira nessa faixa sempre de 10 a 12 reais. Então, se eu criasse, um exemplo, 2 porcos, um para mim comer, um outro para vender, qual que seria o meu lucro? Bem, eu estaria vendendo, eu coloquei no valor um pouco mais baixo, só para vocês terem uma noção, assim, na baixa mínima assim, que é 10 reais o quilo. Se eu pegasse esse porco, vendesse ele inteiro por 10 reais o quilo, sairia R$ 1.070. Tirando esses custos aí, seria de R$ 335, tirando os custos, seria o dinheiro ali que eu estaria lucrando. Dividindo esse dinheiro pelo tempo de criação, daria R$ 41,87 por mês. Assim, é um valor baixo? Para você que tem uma pequena criação. Mas já é alguma coisa, ajuda, né? Em alguma coisa aí, às vezes numa melhoria pro chiqueiro mesmo de porco. E assim, aquela coisa, ninguém começa grande, todo mundo começa pequeno. E às vezes você criar 2 ou 3 porcos, por exemplo, se você criar 3 porcos, 2 para vender e 1 para comer, esses 2 que você criar para vender já vão pagar o seu. Então, tipo assim, você não vai estar tirando dinheiro do seu bolso para poder criar esse porco. Então assim, vale bem a pena, entendeu, galera? Isso daqui no caso de porco caipira. Eu não estou falando, como eu falei, de porcos de raça. E existem alguns outros comércios, como por exemplo, você criar o leitão para vender, o leitãozinho vivo, o leitãozinho às vezes em épocas comemorativas, principalmente como Natal, que o pessoal gosta de comprar leitão abatido para comer. Então é uma criação que eu considero uma criação fácil, que é muito simples.
é muito fácil, eles não tem muita coiseira para você ter que ficar fazendo, rende muito, que nem eu falei, 107 quilos de carne, dá para mim e minha família comer aí tranquilo, uns 6 meses, para comer muito, para comer todo dia carne de porco praticamente. Então, assim, é uma criação muito boa, muito lucrativa, assim, no meu ponto de vista, para minha família. Se fosse para me criar para vender, assim, viver disso, aí já seria outra questão, porque eu teria que ter uma produção muito grande. Então, eu já acho que, assim, que para cada coisa existe um estudo, né? Você tem que pensar muito bem nos investimentos. Mas para a criação caseira, eu aprovo. Eu estou, assim, muito satisfeito com esses valores, para mim tá excelente. Tanto que agora eu estou tentando eu já estou, pela primeira vez eu vou criar 2 porcos de uma vez, eu já comprei os porcos. E assim, eu quero, o meu chiqueiro ele cabe até 4 porcos. Então assim, eu quero chegar nesse número justamente para ter 3 porcos para vender e um para mim comer durante esse tempo. Eu baseei aqui, vamos supor, de 6 a 8 meses. Porque aí, esses 3 que eu vender vai dar para pagar o que eu vou tirar para comer, além de me dar um lucrinho assim, por mais que não seja muito, mas, por exemplo, R$ 300 para você arrumar alguma coisa num sítio é muito dinheiro, ajuda bem, ajuda demais, galera. Então, assim, e como eu falei, tudo depende da época. Isso aqui eu fiz num valor mais baixo, mas se for, um exemplo, perto do Natal, você consegue tranquilamente aí de 12, R$ 14 o quilo da carne aí. E é isso aí, o vídeo já está muito grande, espero que vocês tenham gostado, por isso deixem aquele like bonito e valeu!